Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à sua aula do seu curso de Psicanálise Clínica. Hoje nós estaremos falando sobre os três elementos psíquicos. Inclusive, depois estarei passando para os senhores esse material lá no grupo, vou estar passando para o setor e o setor vai estar enviando um ótimo material para você completar aí a sua coleção de módulos, tá certo? Vocês estão bem? Vamos ver quem é que está na aula. É isso aí. Satisfação. Bom estar aqui com todos vocês. Senhora Mônica, senhor Márcio, senhor Valdemir, os demais vão entrando aí, tá certo? Vamos que vamos. Sem perca de tempo, nós precisamos ganhar tempo para aplicarmos didaticamente essa disciplina. E aplicando didaticamente, nós precisamos deixar também um tempinho para o bate-papo, se houver algumas dúvidas ou solicitações de solvimento de dúvidas. Tá certo? Vamos lá então. Vamos que vamos. Eu espero que todos estejam bem, tá certo? Para nós nos interagirmos e perguntar se porventura vocês quiserem perguntar. Então vamos lá. Os três elementos psíquicos. O que é isso, professor? Os três elementos psíquicos. Segundo Freud, também é chamado das instâncias. Então, as instâncias dentro de uma análise psicológica em relação às questões da mente humana. Beleza? Vamos lá ao que interessa. Os três elementos psíquicos. Na primeira tópica, a teoria apresenta a existência de três instâncias psíquicas, quais sejam, primeiro, o inconsciente, segundo, o pré-consciente e terceiro, o consciente. Lembrando que quando nós falamos dos três elementos psíquicos, nós vamos lembrar das três instâncias psíquicas. Ah, professor, então quer dizer que pode significar praticamente o mesmo quando nós falamos os três elementos psíquicos ou as três instâncias psíquicas. Exatamente. Por quê? Quando nós falamos de três elementos psíquicos, nós vamos lembrar do id, do ego e do superego, certo? Que a gente, às vezes, temos dificuldades de entender a codificação, que id significa isso, ego, eu e superego, quer dizer super eu. É uma codificação científica da mente humana, onde os teóricos, principalmente Freud, ele criou dentro de uma topografia para identificar as questões do inconsciente. Aí, os senhores veem, na primeira tópica, quando se refere três instâncias, a teoria ela vai apresentar a existência dessas três, como eu vos falei, instâncias psíquicas que elas podem ser chamadas e contempladas como o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Então, aí eu posso dizer, o id representa o inconsciente, o ego, o pré-consciente e o superego, o consciente. Então, eu posso enfatizar dentro dessas tríplices tópicas apresentações. Então, tanto faz as três instâncias ou os três elementos psíquicos da mente. Beleza? Então, nós vamos estudar mostrando para vocês aqui
dentro desses três elementos psíquicos de uma aplicação freudiana psicanalítica. Então, hoje nós agradecemos bastante o planejamento didático de Freud, essa psicanálise didática que nos ajudou a entender o procedimento e o comportamento da mente humana. Então, quando nós estudamos essas três instâncias ou os três elementos psíquicos, senhoras e senhores, nós estamos referindo essa questão aí, certo? Da possibilitação do conhecimento das reações comportamentais da mente das pessoas, certo? Beleza, professor, que maravilha, exatamente. Então, isso vai enriquecer o entendimento de vocês quando estiverem nos seus consultórios, nas suas clínicas, ou vocês trabalhando em uma clínica, em um consultório, trabalhando na escola, porque a escola também pode lhe contratar para trabalhar, analisando alunos, estudantes, até professores, certo? Porque existem professores que às vezes eles estão cansados da sala de aula, eles não querem mais ficar na sala de aula. Eles estão com borderline ou eles estão, digamos assim, com a síndrome do burnout. Então, é muito interessante a gente captar sobre essas questões aí, porque isso influencia a preocupação em manter professores que já estão desgastados e psicologicamente não bem. Né? Então, isso aí requer atenção, porque profissionais poderão ajudar profissionais. Então, é bem viável. Quando nós estudamos as três instâncias psíquicas da mente, beleza? Vamos lá. Na sequência, aí nós vamos olhar o aparelho psíquico. Então, o aparelho psíquico se divide em três. Quais são eles? Id, ego, superego. Id, isso, que identifica a codificação, ego, eu, superego, super-eu. Então, aí vocês vão observar como é interessante isso, o aparelho psíquico. Então, todos nós temos o aparelho psíquico em procedimento e em funcionalização dentro de nós, na parte interética e na parte esterética, segundo as considerações. Então, nossa, professor, como isso é importantíssimo. Exatamente. Então, por que as pessoas precisam, por que nós profissionais precisamos estudar o aparelho psíquico? Por que precisamos estudar os três elementos, as três instâncias? Então, porque nós vamos extrair comportamentos de diversas pessoas e nós vamos descobrir a causa, o motivo pela qual o comportamento daquela pessoa não está coincidindo com as relações gerenciadoras. Então, é normal, às vezes, você perceber uma reação de uma pessoa e você parar um pouquinho e observar, porque você vai ver que ele não está tendo um momento bom, o negócio está bravo para o lado dele e ninguém sabe, somente ele e Deus. Ele não sabe. Então, quer dizer, ele não sabe o que pode causar dentro dele, mas ele sabe que está acontecendo aquele conflito. Ele está ciente nesse processo. Agora, tem relações psíquicas que ele está vendo tudo, ele está olhando tudo, presenciando tudo, mas ele está inconsciente, porque para Freud, o ser inconsciente não é somente você é, 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 dizer assim, eu estou lúcido, eu entendo de tudo, eu sei o que se passa nesse momento, tal, por dentro lá e por fora, eu sei nesse momento aqui o que está acontecendo, mas às vezes ele pode estar
estereticamente, mas intereticamente ele não sabe, ele não entende, ele não consegue se relacionar com esse pressuposto. Então, é necessário olhar essa questão. Professor, então eu pensava que o ID era o mais importante. Não, você vai ver que esses três tópicos, essas três instâncias chamadas de as três instâncias, né, que correspondem ao aparelho psíquico, claro que estão em funcionalização dentro de nós, pela parte do bem e pela parte do mal. Aí, quando vocês vão abrir o Google lá, vocês vão observar algumas charges. Tem um anjinho, certo? Tem um demoninho do lado, que vai identificar o bem e o mal. Naquela hora que sopra no seu ouvido, vai, faça, aproveite tudo que você quer. Aí daqui a pouco vem outra coisa lá, e assim é o que eles comparam, assim é o que eles analisam. Quer dizer, é, nós sabemos, como a maioria aqui, acho que são todos, são cristãos, a gente sabe que existem as relações espirituais. Então, aí a gente vai analisar, iremos entender que existe um mundo espiritual, certo? Então, dentro da antropologia, não estou falando de cristianismo e de religião, mas eu estou citando as relações espirituais. Então, na antropologia cristã, vai dizer o seguinte, que existe uma consideração chamada de que nós somos seres tricótomos, corpo, alma e espírito. Então, é, significa que nós precisamos, independentemente de sermos cristãos ou não, precisamos valorizar também aquela partícula espiritual. Por quê? Porque todos os seres humanos têm esse lado espiritual e precisa atentar, porque o espiritual aquilo que possa ser inimaginável ou invisível, ele pode influenciar no mundo psíquico, no mundo emocional, no mundo psicológico. Então, isso influencia, certo? Então, quem estuda lá a, o curso, aqui tem gente que estudou com a gente aqui, esse curso que nós damos também, a terapia cristã, Paula estudou, não foi, Paula? Então, mostra essa questão, essa relação aí, essa relação que fala de terapia, mas também fala de mundo espiritual. Para entender o mundo espiritual, tem que entender um pouquinho as questões cristãs. Então, por isso que nós estamos citando, todos os profissionais vão falar. O seu lado espiritual está pesado. Aquele que é ou não é cristão ou religioso, ele sabe que tem que preservar uma questão espiritual. Então, quando nós estudamos o aparelho psíquico, quando nós analisamos essa questão aí das três instâncias, aí nós vamos entender o grande motivo pela qual precisamos analisar. Aí nós vemos aqui as três estruturas do desenvolvimento psicológico a partir da psicanálise. É isso mesmo. Então, em 1923, Freud desenvolveu o modelo estrutural da personalidade, organizando o aparelho psíquico em três estruturas. Quais são essas três estruturas? Id, ego e superego. A gente fala superego, né? Superego. Então, superego. Cada uma delas é responsável por um aspecto da personalidade humana. Então, regendo a interação do indivíduo com outras pessoas. Tá vendo aí? Então, essa interação com os indivíduos, com outras pessoas,
vai mobilizando o conhecimento, o entendimento sobre as estruturas, ou seja, sobre as três instâncias, os três elementos psíquicos da mente humana. Beleza? Vamos lá. Aí nós vemos o id cria as demandas. O id cria as demandas. Quer dizer, por isso que nós temos aquele lado, né? Precipitado. Todos nós temos um lado precipitado. Isso corresponde ao id. Porque o id, ele toma decisões sem pensar, ele quer agir rápido. Ele também é aquele que gosta de aventuras. Não, eu vou tentar, eu vou lá, eu vou lá, eu vou sim. Então ele vai, ele gosta, ele quer sempre alimentar o seu eu, certo? Então esse id, que é chamado de isso, certo? Então sempre ele quer se alimentar de alguma coisa. Então ele vai buscar aquilo que é bom para ele, ou seja, aquilo que ele acha que é bom, ou que seja ruim ou mal, ele vai tentar a vida, entendeu? Ele vai tentar. Então, isso é importante a gente analisar, que o id cria as demandas. O ego acrescenta as necessidades da realidade. O ego sempre vai ficar ali moderando, né? Não, eu vou pensar primeiro, eu vou estudar primeiro a causa, a situação. Não, eu não vou logo de uma vez ou outra. Não, eu vou pensar. O superego incorpora a moral à ação. Então, ele fica ali pensando nos acontecimentos, mas ele fala assim: não, eu vou fazer, eu faço de novo. Se tiver oportunidade, eu faço. Mas desses três aí, segundo os estudos de Freud, da psicanálise, o único que é considerado consciente, o que é mais consciente, melhor dizendo, é o ego. O nome ego parece ser um nome de outro mundo, né? De outra a questão relacionada a um absurdo, né? Esse ego dá um parecer que, não, é o ego, que é uma pessoa estranha, mas, na verdade, o ego, ele é quem administra esses dois, ele é quem justamente segura as paradas, como dizem. Porque, assim, o motivo dos problemas de alterações mentais, os problemas de transtornos mentais, são causados por quê, professor? Porque quando o ego deixa de funcionalizar, administrando o id e o superego, aí gera problemas de transtornos mentais. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, como isso é fantástico. Eu não sabia, anos atrás, eu não sabia, eu falei, nossa, como é interessante isso, e envolve essas três instâncias, esses três elementos e o córtex cerebral. Então, se o córtex cerebral dos neurônios do cérebro é uma célula, digamos que é uma região do cérebro que ajuda a refletir, ajuda a pensarmos, ajuda a raciocinarmos, ajuda na aprendizagem, a questão motorial, é o córtex. Então, vejamos o ego com problema, esse ego sem funcionalidade, o ego sem agir, então gera os problemas. Aí o id sai atropelando. Não, eu quero, não estou nem aí, eu quero, o que importa é se divertir. Já o superego, eu não sei, pensa muito no passado, fica pensando, mas ele vai, fala, eu vou, e se puder, eu vou de novo. Então sempre fica querendo as oportunidades. Mas ele até parece que tem controles. Mas aí, quando você vê algumas questões, ele deixa ser levado. Então, senhoras e senhores,
aqui é interessante, é muito interessante. Então, segurando a onda dos elementos mais radicais dessas influências, o resultado pode ser um indivíduo em paz consigo mesmo, ainda que às vezes sua mente tenha de recorrer a escudos e disfarces para chegar lá. Então, isso aqui é fantástico. Vamos ver aqui agora, é, especificadamente, estudando um por um. Vamos estudar agora esses três elementos, essas três instâncias, digamos assim, essas três estruturações da mente, do cérebro. Vamos ver aqui, então, o id. Então, toda vez que os senhores olharem para o I e o D, esse id, o D mudo, esse id, vocês vão lembrar, na codificação mental quer dizer isso, isso. E vamos ver a estrutura do id. O que é, professor? Vamos lá. Então, é muito interessante porque quando você começa a estudar essa relação das três instâncias, três elementos, vocês vão lembrar também que há uma probabilidade de análise do temperamento das pessoas. Então, lá na frente, você vai aprender aqui, eu acho que essa matéria é até comigo. Nós vamos aprender na aula, nessa aula, quando chegarmos lá, nesses tipos de temperamentos, nós vamos estudar um pouquinho e até descobrir qual é o temperamento. Eu acredito que você sabe qual é o seu temperamento. Mas se você tiver dúvida, nós vamos descobrir qual é o seu tipo de temperamento, porque isso é fundamental. E estudarmos a estruturação psíquica é bom para a gente também descobrir, teremos mais facilidade. Então, qual é a função do ID? Qual é a função do id? Então, o id é a fonte de energia psíquica, cheio de energia, e o aspecto da personalidade relacionado aos instintos. Não, eu sou homem, então eu vou lá, o que eu quero. Então, o id gosta de sempre dar prioridade a essas questões, certo? Então, aí nós vamos ver que ele tem muitas consequências. Então, a pessoa que é desenvolvida pela a funcionalização ou a funcionalidade do id é uma pessoa muito precipitada, é uma pessoa muito para frente. Então, digamos, o id é a fonte de energia psíquica, ele está à procura de tudo, o que puder abraçar, o que ele puder pegar para se satisfazer, ele vai. Então, é energia psíquica e o aspecto da personalidade relacionado aos instintos. Então, é totalmente inconsciente. Ele é totalmente consciente. Então, não está nem aí. Então, é aí que entra o momento de precipitação de algumas pessoas, o ser humano. O ser humano tende em criar dentro dele essa precipitação. Então, ele, para decidir sobre alguma coisa, para fazer alguma coisa, nós temos isso. Nós somos assim. Agora, quando nós aprendemos a gerenciar as nossas emoções, a gente passa a, 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 a permitir que o id ele seja gerenciado. O ego ele vai se manifestando com mais força, veemência, e vai facilitando o processo de atuação das nossas vidas. Então, aí o que a gente for fazer, o que a gente for produzir, tudo nós teremos o quê? Teremos a base, é, é, a base da administração pessoal, beleza? Então,
é totalmente inconsciente, sendo formado pelas pulsões, instintos, impulsos orgânicos e desejos inconscientes. Então, o problema do id são dois, digamos assim, o que chama mais atenção é o que corresponde aos outros, certo? Digamos que seja é, a pulsão, ou seja, aquele desejo, aquela energia, é, 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 e a questão do inconsciente. Então, isso aí arrebenta ele. Então, por isso que ele toma decisões precipitadas, ele acha que ele tem que fazer isso e aquilo que é o certo que ele tem que fazer, porque é isso mesmo, tal, fim de papo. Então, ele sempre toma pancada lá na frente. Então, o id é essa pecinha aí. Aí vocês vão ver, o id fica localizado aonde? No nível inconsciente do cérebro e não reconhece elementos sociais. Então, portanto, não há certo ou errado, não há tempo ou espaço, não importam as consequências. O id é o ambiente dos impulsos sexuais. Ele está sempre buscando formas de realizar esses impulsos, ou seja, não aceita ser frustrado. Então, aí é o que está. Porque se o id for frustrado, se um dia ele for frustrado, ele vai reagir, uma reação subcolateral, que eu vou dizer para vocês. Sai de baixo, quem tiver na frente. Por quê? A reação do id, quer dizer, nós já estamos falando, estamos aqui falando sobre a estruturação, os aparelhos da mente. Nós estamos falando. Então, cérebro, os neurônios, a mente é fantástica, mas quando ela não é gerenciada, ela não tem um gerenciamento sobre si, aí o problema é maior. Beleza? Professor, interessante, gostei. Beleza. Agora vamos para o ego, a segunda estrutura. O ego, ele é fantástico em relações de gerenciamentos. E você vai ver aqui como é interessante. Assim, o ego é a parte consciente, responsável, olha aqui, por interpretar a realidade, memória, emoções e percepção, relação do indivíduo com o meio e mediador entre o id e o superego. Olha aqui, o ego, como afirmam os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, faz parte da natureza do ser humano. Exatamente. Então, o ego faz parte. É o que nós vamos também sempre carregar no entendimento em toda a nossa vida. O ego faz parte da natureza do ser humano. Eu vou dizer para vocês, se não fosse o ego, nós já estaríamos desistindo de tudo. Ah, não, eu não quero. Ah, eu não vou. Ah, eu não faço. Ah, já era. Não ia ter relacionamento, não ia ter casamento, não ia ter conclusão de faculdade, não ia ter conquistas de projetos, de sonhos, não ia ter nada, nada, nada. Então, o ego, que dentro de uma codificação, quer dizer, eu, você vai ver que ele pode até, por uma aparência insignificante, mas ele é o mais consciente, ele é a parte responsável por interpretar a realidade. Então, essa questão da memória, emoções e percepções, ele é o forte nessa área. Então, se nós
não pensarmos sobre essa relação, aí nós podemos dizer, estaremos falidos. Estaremos falidos. Então, é necessário entendermos sobre essa questão. Então, o ego seria, para Freud, o elemento principal entre id, ego e superego. Então, ele é a nossa instância psíquica e evolui a partir do id. Por isso, possui elementos do inconsciente. Então, a questão do inconsciente corresponde ao id, certo? Então, a questão do consciente é o ego. Aí vocês vão ver. Só que o interessante, nós vamos chegar no superego, daqui a pouco nós vamos concluir essa consideração. E você vai falar, professor, isso aqui é fantástico. Por quê? O id, você vai saber que é a parte da nossa cachola, o inconsciente. O ego é a parte consciente. E agora, daqui a pouquinho, nós vamos entrar no superego, que é muito interessante conhecermos. Então, o ego seria, para Freud, o elemento principal entre id, ego e superego. Então, ele é a nossa instância psíquica e evolui a partir do id. Por isso, possui elementos do inconsciente. Apesar disso, funciona principalmente a nível consciente. Então, o profissional, é por isso que quando estamos em frente ou de frente com o nosso paciente, você tem aquela responsabilidade de o analisá-lo e escutá-lo de uma forma mais exigida. Você tem que escutar. Melhor escuta, melhor diagnóstico. Se você ficar, não sei, não se importar para a escuta, vai gerar um problema no seu diagnóstico, na sua conclusão, nas sessões, porque vai ser indefinido, vai ficar indefinido. Então, é tão bom quando você chega, agora mesmo tem um caso bravo para me resolver, um caso bravo mesmo, certo, para me resolver, do camarada que ele não está nada bem, e envolve também drogas. É por isso que eu falo para vocês, ainda tem aquele outro lado da terapia que ajuda ao processo. Quando eu falei drogas, eu estou falando que é, ele, depois que usou tanta droga, ele ficou ali perturbado, entendeu? E não consegue passar pelo processo de tratamento. E aí, a pessoa, quando usa demais, ela tem uma reação como um esquizofrênico. Então, é a mesma reação. Tem alucinações, perturbações, não dorme direito, come muito ou come pouco, descontrolado. Então, são reações. Então, ali não é brincadeira. Então, se você não aplicar um pouquinho de cada terapia voltada para essas questões, não resolve. Ainda que ele não tenha 100% resolvido em seu tratamento, mas que você influencie 50%, para que ele também aprenda a gerenciar suas emoções. E é difícil, mas não tem nada difícil. Então, são casos, mas quando você estuda essa relação, meus excelentes, de os três elementos psíquicos da mente, as três instâncias, a estruturação psíquica, se nós não relacionarmos, se nós não pensarmos, nós teremos dificuldades. Mas quando nós entendemos que o processo ele é vital dentro dessa relação, aí o negócio dá certo, o negócio anda. Aí o negócio anda.
Então, por isso que nós precisamos pensar nessas questões que são bem focáveis. Beleza? Vamos lá? É isso. Vamos agora adiante. Só vendo aqui. Beleza, voltando novamente. Então, eu valorizo esse estudo. Eu acho fantástico isso. Então, beleza. Vamos agora dar sequência. Vamos para o superego. É isso aí, o super eu. Vamos para ele, essa terceira estrutura. O superego é a última instância do aparelho psíquico mental a organizar se tem como função censurar os impulsos que vêm do id sobre as atividades e pensamentos do ego. Então, essa censura é detectada pelo ego por um pequeno sinal de angústia. Então, aí você vê algumas questões que são relacionadas ao superego. Houve uma pequena modificação aqui na transferência do slide para o Canva. Aí houve umas mudanças de letras. Mas é que você vê como é interessante. Quando você entende, você vê que o superego é a última instância do aparelho psíquico mental a organizar. Então, se tem como função censurar os impulsos que vêm do id. Então, como é isso? Como é que nós relacionamos o nosso entendimento nessa estrutura, o superego? Aí, quando você vê que ele é o aspecto social, né, é o aspecto social do trio id, ego e superego, resulta em grande parte das impulsões e castigos sofridos na infância. Então, o superego tem essa questão de sempre lembrar de parte de imposições e castigos sofridos na instância. Ele pode ter dificuldades, ou seja, para desenvolver o gerenciamento, mas, ao mesmo tempo, essa questão do superego, ele vai viver sobre a culpa e o medo da punição. Ele vai caminhar, mas ele vai ficar inseguro. Então, por isso que existem pessoas que são inseguras, pessoas que sempre não conseguem um bom relacionamento, pessoas que ela fica mais voltada, geralmente o novo temperamento, porque existem quatro, os mais tradicionais e os mais antigos, certo? Mas tem um temperamento aí que já tem aproximadamente uns 12 anos que as pessoas já estudam e, segundo a ciência, foi comprovado que realmente existem pessoas com esse temperamento. É chamado de o supino. Então, o supino, que alguns chamam de supina, tal, o supino. Então, esse supino, ele é mais por essa relação aqui do superego. Ele ele não vive com alguém afetivamente, ele gosta de viver só. Então, ele tem muitos problemas relacionados à infância, ou medo do futuro. Então, ou a culpa, né, e o medo da punição. Ele pode ter o medo também e a culpa da punição. Então, ele fica com medo de ser punido por uma situação na vida. Então, ele faz, mas ele fica assim, tal, pensando. Fica parecendo que até o ego, mas não é o ego. O ego, ele tem a sua consciência. Ele fala, não, eu não vou, eu acho melhor não ir, eu vou por aqui. Então, ele é decisivo, o ego. Então, nós estamos falando, quando nós falamos assim, fica parecendo que é uma pessoa, mas, na verdade, são as estruturas do aparelho psíquico, que a gente precisa valorizar e entender o que pode funcionar na vida de pessoas. E as pessoas, elas
elas estão movidas pelas reações psíquicas. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, dentro de nós há uma questão motivadora e emotivadora. Então, existem energias, pulsões dentro de nós. Existem controles e descontroles dentro de nós. Existem precipitações, ansiedade, estresse, medo dentro de nós, porque somos seres psíquicos. E seres psíquicos não são seres robóticos, são seres humanos, mas seres psíquicos, emocionais. Então, isso é interessante. Por isso que quando você diz, não, eu tenho um Deus no coração, mas você lá dentro tem medo de algumas coisas, porque você é um ser psíquico. O ser psíquico, ele tem medo de algumas coisas. Agora, quando você olha esse medo não como um problema, e sim como uma defesa da mente, é tipo um mecanismo, você vai saber que realmente a vida ela tem esse freio. Só que o superego ele ele observa muito, ele é chamado de censura. Ele é a censura. Então, ele acha o seguinte, que a culpa e o medo da punição pode realmente lhe deixar paralisado, imovível, sem decisão. Então, é o que acontece. Por isso que quando vocês se depararem frente a frente com um cliente, um paciente, vocês vão lembrar disso, porque isso vai ajudar. E é daqui que nós vamos começar a entender os tipos de temperamentos. Perdão. Então, é isso aí. Vamos lá. A garganta falhando desde cedo dando aula. Então, aí você vê como é interessante. Superego e a censura a censura, a censura, a culpa e o medo da punição. Pode ser visto como uma instância reguladora. A moral, a ética, a noção de certo e errado e todas as imposições sociais se internalizam no superego. Então, aí vocês já estão vendo essas considerações. E talvez essa parte aqui vai te ajudar a entender uma questão. Qual a importância das estruturas psíquicas para a psicanálise? Então, as estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão, são importantes balizadores para a prática do psicanalista, desde que as aprendamos como formas do sujeito se apresentar bem como seus impasses, né? Impasses e dilemas, e não somente como modelos rígidos ou tipo de subjetividade. Então, aí a psicanálise mostra a importância das estruturas clínicas. Quando vocês estudam essa questão das instâncias, aí vocês vão ver a probabilidade de entender a neurose, a psicose e a perversão. Nem todos são perversos, nem todos são psicóticos, mas todos nós somos neuróticos. Mas, professor, eu não sabia. Exatamente, todos nós somos neuróticos, porque está relacionado a neurônios, a cérebro, a conflitos. Todos nós é aquele jeito de dizer o seguinte: olha, eu sei, eu estou passando por conflito, mas eu sei o que estou passando. Já o psicótico tem coisa que ele nega. Ele acha que ele não está doente, mas ele está doente. Tem coisas que ele não entendem. E eles têm reações que é muito mais visível vocês olharem estereticamente, vocês detectarem. Um neurótico a gente detecta mais rápido. Por quê? Porque o neurótico é aquele que vai querer se jogar debaixo
do trem, do ônibus, quer se matar, quer matar alguém, quer criar isso. É o psicótico. Já o neurótico, não. O neurótico, ele tem problemas também. É, mas ele é consciente, ele sabe, ele fala, eu estou passando por isso, eu estou realmente ciente do que está acontecendo comigo. Então, é um tipo daquele conflituoso consciente, aquele doente entendido, né? Aquele que tem os problemas, mas ele sabe do que ele está passando, certo? Então, isso é muito interessante nós valorizarmos e focarmos nesses tópicos aqui dentro da implantação didática. Beleza? Vamos lá, senhoras e senhores. É, nós já estamos finalizando. Eu quero passar agora para vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade, certo? E esse é o objetivo, a importância de estudarmos os três elementos psíquicos. Aí, a partir de hoje, todas as vezes que vocês andarem nas ruas, vocês vão perceber reações neuróticas, perversas e psicóticas, porque acontece. Só que as reações perversas, elas tendem a se ocultar. Elas podem fazer em público, mas elas tendem a se ocultar, mas pode acontecer várias vezes em público. Já as neuróticas, em todo o tempo vocês estão vendo, nos trânsitos, no trabalho, porque as pessoas elas são batalhadoras e, ao mesmo tempo, são envolventes. Então, nós somos envolventes. Às vezes nós nos preocupamos, às vezes nós entramos em conflitos por causa de alguma coisa, a gente quebra alguma coisa. Então, a gente tem essas relações. E quando nós olhamos para o que está em volta de nós, nós vamos olhar na visão terapêutica e vamos detectar situações. Eu quero passar para vocês, fique à vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá? Fique à vontade. Senhor Valdemir, senhora Mônica, senhor Márcio, senhora Mari, fique à vontade. Beleza? Senhora Paula, fique à vontade. É uma matéria maravilhosa, porém também não tem muitas questões de bicho de cabeça aqui, mas beleza. Tá ouvindo, professor? Sim, sim. É uma aula bastante rica. Verdade. É, Ótimo tema, deu né? Esse é um tema bom. para compreender. Isso mesmo. Obrigado, senhor Valdemir, pela sua O ID, participação. o ID que é a parte do irracional, a parte do impulso, a parte que toma decisões precipitadas, né? Age sem raciocinar, sem pensar acerca das consequências, não é isso, professor? Vai, Exatamente. vai por impulso, pelo lado da aventura. Não mede as circunstâncias, as consequências. E o ego deu para entender que já é a parte racional, né? Percepção. É a parte mais consciente. É Exatamente. onde, Então, é onde é estudando aquela essa que fica matéria. mediando, né, professor? Fica no meio, faz a mediação. Sim, sim, sim. E muitas das vezes, nós mesmos estudando aqui, dá para ver situações que nós agimos até mesmo pelo ID, né? Nós mesmos.
Exatamente. Então, estudando é, essa matéria, os três elementos psíquicos, a gente vai entender que na nossa cabeça tem uma estrutura, certo? E nós sabemos que o ser humano ele tem as suas funcionalidades mentais. Quando acontece problemas psicóticos, perversos, dentre outros, requer uma atenção voltada para tratamentos mais profundos, porque o esquizofrênico ele jamais vai querer procurar se curar. Ele acha que ele não está doente, ele acha que ele é o centro. Então, existem relações voltadas para as reações de um esquizofrênico. A gente vai ver uma pessoa drogada tem algumas reações de um esquizofrênico, né? Então, vice-versa. E quando nós estudamos esses três elementos, a gente passa a detectar o comportamento de diversas pessoas, a gente passa a conhecer o temperamento daquelas pessoas. Como eu falei para vocês, que em outras aulas nós vamos estar falando sobre os quatro tipos de temperamentos, mais um, que é o mais novo que existe, que poucas pessoas sabem no Brasil, que é o supino, certo? Mas a gente vai trabalhando dentro dessas relações e é de suma importância. Mas a psicanálise, ela deixa, ela deixa ciente que nós somos seres humanos, mas somos seres psíquicos. Dentro de nós tem uma estruturação. E como nós falamos, a estruturação das três instâncias, os três elementos. E aí, através dessas relações com essas instâncias, nós vamos entender por que as pessoas têm um comportamento diversificado. Então, tem umas pessoas que agem descontrolado em relação ao medo, né? Outras já controlam mais o medo, tem mais um gerenciamento em relação ao medo, sabe se comportar perante o medo, mas já tem outras que não. Por exemplo, aquela pessoa que já foi assaltada uma vez com pessoas com motos, ela não suporta uma moto chegando perto dela que ela já fica assustadíssima. Mas já tem gente que a mesma situação envolvente, ela consegue gerenciar essa situação mais do que outras pessoas. Ela fala, não, que nada, isso ainda não. Tem hora que eu penso que é, mas não é. Mas as outras pessoas já agem diferente. Vixe, nossa! Aí já encosta perto do muro, assim, com medo tal. Nossa, eu pensei que já ia me assaltar. Então, as relações, o tipo de configuração, segundo a psicologia, a configuração mental de uma pessoa é diferente das demais. Então, a forma que nós configuramos e configurarmos a, as situações vitais, nós vamos ter os nossos refletimentos e, digamos, as nossas consequências. Então, por isso que tem pessoas que têm dificuldades de tomar decisões, tem pessoas que têm muitas dificuldades em lidar com outras pessoas, relacionamento, etc, etc. Beleza? Então, senhoras e senhores, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Tem um celular chamando aí. Fique à vontade, se tiver, nós já vamos finalizar, faltam alguns minutos, mas se houver bate-papo, a gente pode seguir. Se não tiver, a gente encerra. Fique à vontade. Ô, professor, o esquizofrênico, ele é psicótico, né? Exatamente. Porque nem todos são psicóticos, agora neuróticos são. Beleza?
Wilson. Tem mais alguém? Ótimo. Então, beleza. Meus excelentes, aqui o setor já contabilizou a sua presença, já anotou sua presença, certo? Beleza, beleza. Estaremos de volta nas próximas aulas. Lembrando que a nossa instituição vai entrar em recesso por motivo do carnaval, certo? Mas vamos estar sempre mandando alguma coisa, algumas dúvidas, vamos estar ativos. Nesse período, vamos responder, certo? Tanto o setor, quanto eu, quanto alguns professores, nem todos, vão estar aí à disposição. Mas as aulas vão acontecer até dia 11 e vamos voltar de. Vai ter uma aula aí do mestrado em terapia de mulheres, vai voltar dia 18, já finalizando o carnaval, mas ali já não vai atrapalhar. E aí, dia 18, quem for fazer o mestrado em terapia de mulheres vai estar fazendo, ou seja, a segunda aula. A primeira vai ser amanhã. Amanhã? Isso mesmo, sexta-feira, amanhã. E a segunda aula de mestrado em terapia de mulheres, provavelmente, acredito eu que é dia 18. Dia 18 ou no início ou no final do mês. Ela vai estar divulgando lá o setor. Tá bom? Então, um forte abraço, tenha uma ótima noite. A gente se vê em outras matérias. Até mais. Fiquem com Deus. Boa noite, professor.